Olá pessoal, muito boa noite a todos, namastê, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, né? Nesse nosso trabalho das nossas palestras online ao vivo. E o tema que nós escolhemos hoje para conversar com todos vocês é sobre a missão dos seres extraterrestres, Grace, aqui na Terra. Então nós vamos começar a discursar um pouco sobre os mitos que envolvem os seres extraterrestres, Grace. Então, vamos começar com uma primeira discussão. Pablo, eu vou levantar aqui uma primeira discussão importante sobre a origem dos Grace. Qual que é a origem dos Grace? Nós estamos falando que existem várias linhagens de Grace, ok? Existe uma raça de Grey que eles têm 90 centímetros de altura, tá? Então, uma raça que tem 90 centímetros de altura, eles são cabeção grande, aquele olhão assim, né? Por exemplo, vocês assistiram aquele filme Paul, o Extraterrestre? Né? É mais ou menos aquele, só que o olho não tem nada a ver. O olho que eles colocaram um olho humano grande, cara, no Paul. E o olho desses ETs, eu vou explicar para vocês, parece aquele olho de abelha, multifacetado. Vocês já viram o olho de abelha? Que é multifacetado? É um olho muito diferente, aveludado, é um negócio muito diferente do que vocês possam imaginar. Não é essa coisa retina igual nós temos aqui, é um negócio muito diferente. E nós temos uma classe de Greys de 1,20 m de altura, né? Eles são magrinhos e compridos, magrinhos, bem magrinhos e altos assim. E a cabeça dele não é tão grande em relação à desproporcionalidade do corpo. Ok? Existe uma variedade aí de raças que as pessoas batizam como Greys. Que os biotipos são mais ou menos parecidos, variando as alturas e tudo mais. Ok? Muito bem. Agora, qual que é a origem desses Greys? Por que na internet, se você entrar na internet e fizer uma pesquisa, as pessoas, os ufólogos vão ficar falando que a origem dos Greys é zeta retículo. O que vem a ser? O que é zeta retículo? E depois, de onde as pessoas tiraram esta origem zeta retículo? Foi algum médium que canalizou? Foi alguém que encontrou os Greys e e eles falaram, viemos daqui, do zeta retículo especificamente? Não. Não, e eu vou explicar para vocês por quê. Bom, toda constelação, prestem bem atenção. A constelação geralmente é uma região do céu demarcada, né, por quadrantes. A gente divide o céu em quadrantes. Existem as constelações do zodíaco que estão na faixa do equador celeste e as que estão abaixo e acima do equador celeste, e elas simplesmente são consideradas constelações normais, não são zodiacais. Então a gente divide o céu em quadrantes e cada quadrante, com determinada área desse quadrante, tem um conjunto de estrelas e às vezes alguns conjuntos de estrelas que simbolizam animais, simbolizam coisas. Ok? Isso foi tudo batizado na antiguidade, tá? Pelos astrônomos antigos. Então, toda constelação é um conjunto de estrelas. Primeiro é uma região do céu. Geralmente é um quadrante. A pessoa delimita, né? Por exemplo, a constelação de Orion. Então você tem as 4 estrelinhas aqui e tal, tem mais uma série de estrelas aqui, mas todo esse quadrante aqui é considerado Orion. Ok? Tem uma divisão aí. Aí esse quadrante já começa uma outra constelação. Você está entendendo? Então tudo que está neste quadrante é considerado a região de Orion. E as estrelas, né? Elas são batizadas da seguinte forma. Se elas são muito brilhantes e muito destacadas no céu, elas recebem nomes próprios. Ok? Aldebaran, Sirius, você está entendendo? Canopus. Mas
Se a estrela é no meio de Órion, tem uma estrelinha de merda lá, que nem brilha quase nada, e faz parte da constelação de Órion, a coisa é mais ou menos assim. A estrela mais brilhante da constelação nós chamamos de Alfa. Alfa Orion, por exemplo. É uma forma da gente classificar, sem dar o nome dela. Às vezes Alfa Orion é Retículos, é outro nome lá, o nome da estrela, Regulus, sabe? Entendeu? A segunda em brilho é a Beta Orion. Isso tudo com letra grega, ok? Então, alfa, beta, gama, teta, e vai indo embora. Até acabar o alfabeto grego. Se acabar o alfabeto grego, tiver internet, tem que dar número depois para ela começar a dar outras coisas. Você está entendendo? Então, o que vem a ser, então, zeta retículo. O que vem a ser zeta retículo? O que é zeta no alfabeto grego? Que vale ao nosso alfabeto o quê? A letra Z. Então veja bem, é uma estrela muito fraca em luminosidade. E retículo é o nome da constelação na qual essa estrela faz parte. Ok? Por exemplo, você pega uma região, uma estrelinha de merda que quase nem brilha olho nu. Muito bem. Então, de onde vem essa história e a origem dos Grays de Zeta Retículo? Presta bem atenção. Um dos mais famosos casos da ufologia mundial, tá? Dos Estados Unidos, da década de 50, é a abdução de um casal, Barney e Betty Hill. Eles publicaram um livro nos Estados Unidos, esse casal, chamado A Viagem Interrompida. Então veja bem que interessante. Esse casal era um casal interracial, né, porque ela era branca e o marido dela era negro. Na década de 50 isso já era meio complicado nos Estados Unidos, essa relação interracial. Aí, elas foram por uma viagem de carro e de repente o casal dirigindo, eles viram uma pequena luz no céu que seguia o carro, mas simplesmente eles sentiram uma sonolência muito grande, encostou o carro no acostamento e apagou. Ok? Apagou. Quando eles acordaram, ambos acordaram, por exemplo, eles foram abduzidos, por exemplo, 8 horas da noite. Eles acordaram 5 horas da manhã, a 300 quilômetros do local onde eles estavam, na mesma estrada. Então, eles não se lembravam de absolutamente nada. Acharam isso muito estranho, pegaram o carro, foram embora para casa. No outro dia, eles chegaram no carro e viram uma seta no paralama do carro, assim, perto do farol, uma seta raspada, assim, estranha. E ele percebia que quando ele chegava perto, o relógio dele parava. Relógio mecânico, né? Aqueles relógios mecânicos da década. Parava de funcionar. E eles foram verificar, tinha um forte campo magnético naquela região da lata. E como na época era uma época de muita aparição de disco voador, essa história era na mídia, ela existia muito fortemente, esse casal resolveu ir atrás, né, da Força Aérea para contar o seu caso. E a Força Aérea, o que ela fez? Ela chamou um hipnólogo. Separou o casal, cientificamente, hipnotizou o Barney e hipnotizou a Betty para que ele descrevesse o que tinha acontecido naquele período que eles ficaram apagados. E aí é que eles vão descrever ambos a mesma história, que eles foram levados com carro e tudo para dentro da espaçonave. A hora que eles desceram eram os greyzinhos, eram os pequenininhos, que conversou muito pouco com eles. Ele ficou um tempo na nave, fez experiência aqui e tal, papapá, tirou amostra de sangue, todas aquelas coisas de uma abdução comum, né? E de repente a Betty perguntou para ele: mas de onde vocês vêm, né? E aí ele
projetou uma tela, ele projetou um mapa na tela. Você está entendendo? Numa tela, na parte da máquina deles lá, o Grayzinho projetou uma imagem. Presta bem atenção. Projetou algo assim, ó. Uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha mais aqui. E aqui tem isso aqui a Betty fez sobre hipnose. Sobre hipnose ela fez um mapa que ela viu na tela. Mas claro, né? Você vê, ela não é cientista, ela não é astrônoma, ela nem sabe como é que funciona isso. E vários pontos assim do lado, assim, estelares. E aí os ETs falam, olha, nós costumamos travecar muito nessa rota aqui, entre essas duas estrelas aqui assim assado no céu. Mas não falou que era Zeta Retículo, não falou que era nada. Os ETs não deram nenhum nome de constelação. Tá? Muito bem. Aí a Betty, então, e Barney, esse caso caiu na mão dos cientistas, né? Dos ufólogos também, todo mundo que estava investigando eles. E os astrônomos tentaram achar esse mapa no céu. Não conseguiram associar este mapa a nada. Vocês estão entendendo o mapa que a Betty desenhou sobre hipnose? Não conseguiu. Passou-se muitos anos, o casal morreu, por volta da década de 85, se não me engano. Os astrônomos começaram a vasculhar com telescópios essa área, telescópio mais potente, e eles perceberam um grupo de estrelas que não eram visíveis a olho nu, só a telescópios. E quando eles montaram o mapa, caçava muito bem com o mapa da Betty, que ela tinha desenhado há anos atrás. E esta linha aí tem um centro maior ali, né? Aqui, os cientistas acabaram achando que esta estrela é a Zeta da constelação do Retículo. Ok? Então vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os ETs nunca disseram de qual planeta ou de qual estrela eles vieram, os Greys. Eles só chutaram, após uma pesquisa, que eles talvez pudesse ser, numa análise muito subjetiva, Zeta Retículo. Você está entendendo? Porque seria muito fácil para o ET chegar para a não, nós viemos daquela estrela que vocês conhecem como Zeta Retículo. Ou na verdade vocês não conhecem, porque não conheciam, o mapa não estava pronto ainda. Era uma estrela desconhecida na época. Entendeu? Mesmo neste caso. Então, já começa por aí, procurando umas respostas. Quando o ser humano tem uma visão material do ET, você vai procurar também uma origem material desse ET. Você quer saber de qual planeta ele veio. E pertencente a qual sistema solar, qual estrela-mãe que comanda este planeta da qual os Greys viriam. Ok? Muito bem. Eu vou aqui dar uma declaração para vocês. Muitas pessoas pedem experiências minhas, pessoais com certeza. Quando tá essa massa toda ao vivo, eu não falo não. Né? A gente só, grupos pequenos, pessoas mais dedicadas ao estudo da ufologia mesmo, né? Que a gente pode conversar seriamente sobre isso. Há muitos anos, quando eu comecei a ter contato com os Greys, a ter contato com esses seres, meus amiguinhos, tal, que a gente chama de nossos irmãozinhos das estrelas, presta atenção, chegou uma pequenininha, nós fizemos a pergunta, né, assim, para ela: há quanto tempo você visita a Terra? Faz tempo que você vem aqui na Terra, em nosso planeta? Por que nós fizemos essa pergunta? A resposta dela foi a seguinte: quando o planeta Terra estava esfriando geologicamente, nós já voávamos aqui com nossas naves. Vocês sabem o que significa isso? 3 bilhões de anos.